Olá! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do livro Paulo Estevam, a segunda parte. Vamos começar a falar porque esse capítulo é bem longo, com muitas cenas muito importantes para a gente refletir. E aí a gente começa vendo como é que Saulo vivenciou um pouco daqueles 3 anos na cidade de Tarso. As pessoas ali não compreendiam, tinham olhares assim de desaprovação, ouviam ele como um louco pacífico, mas ele tinha trabalho, né? E ele fez um grande trabalho interno, ele conquistou aquela serenidade no olhar, fruto de um trabalho de muita entrega, né? de grandeza espiritual, que a gente percebe nos mártires do movimento cristão, desse movimento primitivo, é muito frequente, né? E aí, depois de 3 anos de grande trabalho, ele recebe ali a visita inesperada de Barnabé, que foi até Tarso a pedido de Pedro para convidar Saulo para fazer um trabalho lá em Antioquia. Antioquia é uma cidade mais ou menos próxima de Jerusalém que desenvolveu, sob orientação de Pedro, um núcleo de trabalho evangélico. E ali já há um desenvolvimento forte de conexão entre as pessoas, tanto judeus quanto gentios, né, que são os não-judeus. E Pedro está ali preocupado com o desenvolvimento também intelectual, né, ou seja, de estudo do judaísmo e do saber evangélico, e ele convida Saulo para fazer então esse trabalho. Saulo aceita, com a condição de que ele continue trabalhando como tecelão para não ser um peso para ninguém, né? E aí, quando o Emmanuel vai descrevendo para a gente a cidade de Antioquia, é muito interessante, né? A cidade lembra um pouco a descrição que ele dá de Corinto. Há bastante, a palavra que ele usa, né? Devassidão, ou seja, há muita riqueza e há uma busca assim desenfreada, irresponsável por prazer, mas ao mesmo tempo, no coletivo ali das pessoas que trabalham nesse núcleo, né, da Casa do Caminho, há uma conexão espiritual imensa que traz a possibilidade de conexão com a espiritualidade por meio da mediunidade. Por exemplo, tinham vários momentos de voz direta, né, comunicação espiritual por voz direta. Então Saulo chega lá, né, faz esses vínculos, faz esse trabalho, mas o trabalho dele de pregação ele não consegue fazer. A fala dele é confusa, né? Ele se atrapalha e ele mesmo percebe que, né, é uma nova prova, né, para ele, porque por todo o mau uso que ele fez, digamos assim, da palavra, ele ainda, né, não consegue falar publicamente como ele falava antes. Então ele é discretamente afastado para outro serviço, mas ele faz uma coisa interessantíssima. Primeiro que ele não se deixa abalar por isso, né? E ele faz um trabalho muito legal de formiguinha, que é de conversando com as pessoas, fomentando ideias, trazendo reflexões para preparar elas para as pregações da noite, ou lá na tenda de trabalho dele, ou ali naquela casa que eles se reúnem mesmo, antes da pregação. Então ele vai fazendo esse trabalho miúdo, né? E depois de um tempo, Emmanuel vai descrever que ele passou a ser adorado, amado, respeitado por todos. E já é que dá para fazer aquelas comparações, né? Ele que era aquele homem antes da conversão, cheio de poder e que tinha vínculos, mas eram vínculos da superficialidade. Ele mesmo percebe isso nesse momento. Agora não. Agora ele se deixa impactar pelo amor fraterno que ele constrói ali junto com as pessoas. É nesse momento que ele vai conhecer várias pessoas importantíssimas, né, na vida dele, que a gente vai perceber nos Atos dos Apóstolos ou nas cartas, né, de Paulo, que são, por exemplo, Trófimo, Tito e o próprio Lucas. Lucas é um jovem médico que está passando pela cidade, querendo conhecer alguma coisa nova, conhece a Casa do Caminho e nessas conversinhas, né, simples, aparentemente simples com Saulo, ele fica muito interessado na fala de Saulo e passa a frequentar a tenda de trabalho de Saulo enquanto ele está ali na cidade de Antioquia e faz ali um grande vínculo. Bom, Lucas vai aparecer muitas vezes, né, nos próximos capítulos, mas ele tem uma fala muito legal nesse momento que muda, né, o movimento cristão e que não está registrado em Atos dos Apóstolos, até porque Atos foi escrito pelo Lucas, né, que é dizer, né, ali na comunidade, antes de ir embora, com muita emoção, que a palavra caminho, né, eles eram chamados de caminheiros, parece pouco descritiva,
E ele sugere que o título, então, que eles se deem seja de cristãos, e que o movimento seja chamado de cristianismo, né? E essa ideia é muito bem aceita. Bom, nesses fenômenos de voz direta, né, de mediunidade muito forte, ostensiva, eles recebem uma mensagem de que Jerusalém seria de novo alvo de grandes perseguições. Então Saulo insiste que o mensageiro vá lá avisar Pedro, né? Pedro recebe por surpresa, mas de fato, alguns meses depois, eles recebem uma carta de Pedro contando do caos que Jerusalém está, assim, tanto porque eles estão sendo mais perseguidos, estão sem dinheiro, tem epidemia e o pior, né? O irmão de João, Tiago, não Tiago menor, que trabalha ali na Casa do Caminho, mas o outro Tiago, ele tinha chegado recentemente da Galileia, e ele faz pregações no estilo do Estevão, assim, né, muito destemido, e ele foi perseguido e assassinado igual aconteceu com Estevão. Então, Barnabé se organiza e Saulo, né, faz companhia para ele para ir até Jerusalém, levar o dinheiro, né, enfim, fazer uma visita, dar um apoio. Quando eles chegam lá, Pedro não está em Jerusalém. É aquele momento descrito em Atos dos Apóstolos, em que Pedro foi preso e depois um anjo abriu a porta, né, da prisão, enfim. Então, neste momentinho, ele está refugiado em Jope. Mas duas coisas marcam muito eles. Primeiro que Tiago menor, não convida eles para ficarem hospedados ali. Então eles vão se hospedar na casa da irmã de Barnabé, chamada Maria Marcos, uma mulher muito importante nesse movimento evangélico inicial, né? Porque ela é a mãe do apóstolo Marcos, porque como a Casa do Caminho está ali sendo muito vigiada e perseguida pelo judaísmo, as reuniões praticamente não são mais reuniões de pregação, né? Mas as reuniões de pregação, as reuniões puras, né, do cristianismo vão acontecendo na casa de Maria Marcos, que inclusive doa grande parte do seu dinheiro para o movimento. E ali então eles vão, Saulo vai conhecer Marcos, que vai a pedido da mãe, né, acompanhar eles para Antioquia e nas viagens, exatamente indo embora de Jerusalém para Antioquia, depois dessas visões, né, do que estava acontecendo, né, em Jerusalém, Saulo vai conversando com Barnabé e convencendo ele que eles precisavam fazer um movimento maior de amplitude da divulgação do cristianismo, porque Jerusalém o cristianismo ali está muito fraco nesse momento, está com pouca força. Então, eles decidem por viajar, né, para divulgar o cristianismo. E aí o Marcos vai acompanhar eles, mas a gente fala disso semana que vem. Até mais!